Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindos ao canal A Vida Continua. Viram só? Eu comecei com o sambinha de Noel aí. A vida continua. Depois a gente toca mais um pouco, tá? Por hora vamos parar o Noel aqui, vamos conversar, checando primeiro o painel de controle. Estão me ouvindo bem? O microfone está pegando bem, a telinha, estou bem na telinha? Muito bom, obrigado por vocês estarem comigo, obrigado pelos reacts que eu tenho recebido aí. Tenho recebido muitos reacts, que bom. E isso vai nos enchendo de esperança, de confiança, entusiasmo para continuar no nosso projeto. Como eu tenho dito aqui, nosso projeto não é competir com ninguém. A internet é para todos. Há muitos canais aí na internet falando sobre espiritismo. Isso é bom, isso é excelente. Há muitos vídeos sobre Eurípides, por exemplo, que é o tema de hoje. Eu encontrei excelentes documentários. Um deles da própria FEB, Federação Espírita Brasileira, da FEB TV, outro da FEAL, Fundação André Luiz, dirigido pelo André Marosso, né, do programa Boa Nova, da TV Boa Nova, e também encontrei do Oceano, Vieira de Mello, um excelente documentário que vai lá nas origens de Sacramento, da família de Eurípides e vem. Por que é bom tratar de Eurípides hoje na série de médiuns? Porque Eurípides foi um médium com N faculdades. Ele, embora a mediunidade dele viesse tardiamente, ele já tinha 24 anos, mas veio assim, de uma vez. Claro, esse foi um planejamento lá de cima, do alto. E eu vou começar a falar com vocês sobre Eurípides, mas eu vou falar de mediunidade, vamos falar de mediunidade falando de Eurípides, porque uma coisa é sinônima de outra, e as faculdades de Eurípides são muitas. Não vamos falar sobre outros temas que estão aí na mídia, porque hoje nós vamos dedicar ao nosso grande educador, o nosso apóstolo da caridade e vários outros codinomes que lhe foram dados, né? Mas Eurípides é um mestre e é um exemplo de elevação moral, espiritual, um anjo que passou pela Terra, eu diria isso, um espírito de alta estirpe. Mas eu quero primeiro aqui voltar aqui ao sambinha que eu estava tocando, porque esse sambinha é muito legal e é um sambinha que eu quero colocar ele sempre aqui nas nossas lives. Bora ver. Vamos lá? A verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nossa vida continua. Primeiro, começamos aqui pela foto de Eurípides. E nessa foto nós vamos ver aí que Eurípides tinha um bigode proeminente, um rosto fino. Ele nasceu em Sacramento, no Triângulo Mineiro, bem ali na região do Alto Paranaíba, o rio que vai depois receber água do São Simão e formar o Paraná, lá já no estado de São Paulo. Mas ali no Triângulo Mineiro, Sacramento, nasceu Eurípides num primeiro
de maio de 1880. Quero, inicialmente, fazer um pano de fundo aqui para a gente falar de Eurípides. Primeiro, fazer uma prece antes, porque quando nós nos referimos a Eurípides, talvez a gente esteja falando num espírito assim, de alta estirpe que passou pela Terra, como devem ter passado outros pela Terra. São Vicente de Paulo, por exemplo, que foi o mentor que se apresentou para Eurípides e disse: venha, meu filho, doravante eu vou ser o seu acompanhante, o seu espírito amigo, protetor, orientador. Porque Eurípides cresceu numa família de 15 filhos. Olha, era comum ter-se muitos filhos. A mãe dele só perdeu um filho, que a gestação não foi bem sucedida. 15 filhos. Eurípides era o terceiro. Eurípides Barçanufo, filho de Jerônimo, Ernesto de Araújo, Hermógenes, Ernesto de Araújo, e dona Jerônima, não sei o quê, não me lembro. Mas não trazem Barçanufo no nome. E ele, Barçanufo, por quê? Tantos biógrafos falam de Eurípides, ninguém se atentou para essa questão. Eu fui ver, há uma cidade em Minas de nome Barçanufo, palavra de origem árabe, masculina, ou Barçanufo. Significa revelar o que estava mistério. O que era mistério é revelado. Bom, isso tem a ver com Eurípides, porque ele trouxe luz, ele aclarou os caminhos da humanidade. Eurípides não passou a história como um médium, você não vê ele trabalhando na psicografia de livros, não. A vida dele na Terra foi muito curta. Ele nasceu em 1880, olha, isso era o quê? 11 anos após a morte de Allan Kardec. 21 anos, né? 1869. Não, é isso mesmo, 11 anos fazia que Allan Kardec havia desencarnado. A doutrina espírita no Brasil era pouquíssimo conhecida ainda, os livros de Allan Kardec estavam sendo traduzidos ainda. Havia lá algumas edições já na mão de alguns privilegiados. E Eurípides cresce numa sociedade extremamente conservadora, católica, ainda mais mineiro, hein? Mineiro católico é um negócio duro, hein? É duro de quebrar essa tradição, essa coisa do mineiro. E eu sei disso que meu pai é mineiro. Ele era mineiro. E Eurípides cresceu numa família muito católica, mas no meio de 15 filhos, ele era uma mosca branca, uma coisa diferente. Mais um fato que aí destruiria aquela tese de que tudo é hereditário, que tudo nós herdamos de pai e da mãe, que nós somos um produto genético. Não, tá aí. Os outros filhos eram pessoas ditas normais, mas Eurípides não. Eurípides era muito atento, de uma inteligência e uma sagacidade maior, sensibilidade de alma acima do geral. A sua mãe ficava sempre doente e caía em desmaios. Desmaiava. Eurípides, mostrando vocação religiosa, frequentava a paróquia da sua cidade e a congregação São Vicente de Paulo. E ele, matriculado no colégio Deville de Miranda, que era o próprio professor Miranda, que fundou a escola com o nome dele, e o professor tinha lá um menino em alta conta. Ele falou: nossa, esse menino, ele pode ajudar os colegas. Depois ele pode me substituir. E depois ele chamou os pais de Eurípides e falou: olha, nessa escola não há mais nada que ele possa aprender aqui conosco. Nossa, então o menino realmente tinha um cabedal.
de inteligência, conhecimento, interessado em tudo. E os pais, então, falaram, nossa, esse filho vai estudar medicina. E Eurípides queria estudar medicina. Fazia as malas para ir para o Rio de Janeiro fazer universidade. Mas a sua mãe continuou com aquelas crises. Parecia um ataque epilético, uma convulsão lá de um doente, um problema cerebral, etc. Mas ninguém poderia ainda suspeitar que fosse um caso de obsessão, por exemplo. Centro espírita ali onde havia? Só se fosse lá na fazenda, 14 quilômetros mais para frente, fazenda Santa Maria, onde estava lá um tio de Eurípides, o Inhô Mariano, senhor Mariano, tio de Eurípides. E foi o tio de Eurípides que falou, olha, filho, você precisa aprender mais sobre espiritismo. Ei, tio, que isso? Eurípides e o tio começaram a desenvolver um debate entre eles, claro, dentro da maior fraternidade possível. Eurípides, um homem letrado, culto, tentando tirar do seu tio, que era um homem rude, simples, do campo, o que era aquela doutrina. Aí o tio dele disse, ó, Eurípides, eu não posso te convencer de muita coisa, eu sou um homem praticamente analfabeto, eu sou da roça, mas eu vou te dar um livro para ler. E olha que livro ele deu. Après la morte, além da morte, ou depois da morte, perdão, de Leon Denis. O livro de Leon Denis. E os dois estavam dividindo o mesmo quarto, lá na casa de Eurípides, né? Aqueles casarões grandes, né? Aqueles quartos enormes. Inhô Mariano vira para o canto, está dormindo, mas a lamparina do Eurípides ainda está acesa. O homem está lendo o livro do Leon Denis. Ele cochila mais um pouco, vira, está lá Eurípides lendo. Amanhece o dia, Eurípides lendo o livro. Não precisava dizer mais nada. Eurípides falou, me leve até a tua fazenda, quero conhecer lá o Centro Espírita Fé e Amor. Está aí. Não pode faltar. Vocês sabem que só agora, na maturidade, é que eu comecei a observar e refletir sobre alguns aspectos. Por que Eurípides Barçanufo não teve a mediunidade aflorada já nos 4, 5 anos de idade? Nós estávamos falando numa live anterior o papel da glândula pineal ou epífise no mecanismo da mediunidade, etc, etc. Mas eu acho que também não se pode limitar a faculdade mediúnica apenas numa secreção da glândula pineal, não. Nós podemos entender também que a mediunidade está sujeita a um planejamento superior. No caso de Eurípides, e nós não podemos dizer muito, porque ele sendo católico, numa família católica, se ele teve alguma experiência mediúnica, fenomênica, vamos dizer assim, a gente não soube, nem ele contou. Mas o fato é que, aos 24 anos, em 1904,
quando ele decide visitar o centro espírita lá na fazenda do seu tio Mariano, ele chega e vê que já há lugar reservado para ele. Ele senta e fala, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. E aquele é o médium, Aristides. Seu Aristides, o médium, ele fez uma pergunta mental. Gostaria que ele explanasse para mim, à luz dessa doutrina, o que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, com os meus conhecimentos da fé católica, eu não consegui abranger a sutileza daquelas bem-aventuranças. E um espírito se apresenta e faz um belo de um discurso sobre o Sermão do Monte. Então ele tem a certeza de que ali estava realmente a comprovação da realidade do espírito, da comunicabilidade do espírito. E aí foi atrás de livros, conheceu a doutrina, trouxe a codificação toda para sua casa em Sacramento. No mesmo ano de 1904, ele funda o culto do Evangelho no lar, numa fazenda, que é até hoje respeitado, é uma tradição que as sobrinhas de Eurípides mantiveram ao longo de mais de um século. Eu visitei. Só que ali o nome era Fazenda Triângulo. Eu visitei, acompanhando aqui a caravana da dona Marta Oliveira, lá para o trabalho de psicografia, lá em Minas. Nós visitamos essa fazenda, estava lá a Egorina, a outra sobrinha de Eurípides, não me lembro, Oniete, não me lembro, mas eram 3 sobrinhas que estavam lá. A dona Egorina Cunha já desencarnou. Mas mostrando um pouco de foto, né? Que foto é bom. Vocês estão vendo aí o Colégio Allan Kardec? Esse prédio à esquerda aí está lá. Hoje não é mais o Colégio Allan Kardec, porque com a mudança aí das leis de diretrizes e bases da educação, aquele prédio não poderia mais comportar o que uma escola hoje oferece. Mas não parou. Existe a Escola Eurípides Barçanufo. Esta sim, seguindo o mesmo modelo pedagógico do Colégio Allan Kardec. No Colégio Allan Kardec, aliás, não começou com esse nome, era Liceu Sacramentano, que Eurípides havia fundado com outros professores. E Eurípides, quando foi tomado, ingressou, abraçou o ideal espírita, ele começou a ensinar, entre outras disciplinas, história, geografia, ciências sociais, filosofia, latim, francês, inglês, eram dezenas de disciplinas, biologia, etc. Ele incluiu história das religiões, espiritismo. Muitos pais foram até lá e falaram, olha, o senhor tira essa disciplina ou nós tiramos nosso filho da escola. Aconteceu que ele não tirou a disciplina. Muitos alunos foram tirados da escola pelos pais. O colégio sacramentano, lá Liceu Sacramentano, faliu. Eurípides muito triste, acabrunhado. Estava lá pensativo. Foi tomado por um espírito, entrou em transe, escreveu algo lá. A secretária dele tomou a página e leu. Meu filho, mude o nome desse liceu para Colégio Allan Kardec. Continue ensinando a nobre doutrina. Quem está aqui eu não duvido, Maria. Referindo-se a Maria, mãe de Jesus. Quando eu digo que Eurípides é um espírito de alta estirpe, é isso. Querem mais elementos? Procurem conhecer lá o cristianismo primitivo, Inácio de Antioquia,
Conheçam lá, por exemplo, está narrado no livro Ave Cristo, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conheçam a história do escravo cristão Rufus, que foi torturado pelos romanos, aquele sistema em que amarra a pessoa a 2 cavalos por cordas, e cada cavalo parte galopando em direção oposta. A pessoa tem os membros despedaçados. Essa história de Eurípides no Evangelho lá do primeiro século, o cristianismo primitivo. O que mais? Mas tem uma relação de Eurípides com João Evangelista e com Maria. Então, quem sou eu aqui? Mas eu tenho visto fontes aí confirmando isso. Fontes que mostram essa relação com essa família espiritual de Eurípides. E ele reencarnando em Sacramento, naturalmente, é uma coisa brutal, né? Mas o povo, em parte, reconheceu ali um homem de bem, porque ele logo foi aplicando seus conhecimentos também para ajudar, servir, não só como professor educador, também como um farmacêutico. Mas ele não formou medicina e nem em farmacologia, nada. Mas esse homem não precisava formar-se com ninguém. E além do que, ele tinha já na sua assistência espiritual um médico para ajudá-lo, Bezerra de Menezes, que havia desencarnado 4 anos antes, 1900. Quer dizer, Bezerra, 4 anos depois, já está trabalhando com Eurípides, passando receitas. E Eurípides, simpatizante da homeopatia, mandou buscar no Rio de Janeiro. Em São Paulo, os instrumentos utilizados na homeopatia. A homeopatia é aquela ciência de Hahnemann, baseada no princípio de similia similibus curantis, uma palavra latina para dizer que semelhante atrai semelhante, e o princípio da homeopatia não é tratar o corpo, mas tratar a causa da doença, sinal que vai atuar lá nos tecidos perispirituais do indivíduo. E naquela época, a homeopatia estava em alta, viu? Eu me lembro que Dias da Cruz foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, ele era médico também e adotava a homeopatia. O Rio de Janeiro teve um prefeito, não me lembro o nome dele agora, mas depois eu ponho aí nos comentários, que era homeopata. O próprio Bezerra também não ignorava aí a importância da homeopatia. E Bezerra passou, então, a passar receitas através de médium. Aí, médium receitista. Psicógrafo receitista. E a farmácia de Eurípides, eu acho que eu tenho ela aqui. Vamos ver se ela aparece aqui nesses slides. No cantinho ali, não dá para ver. Vamos ver se aqui está. Aqui no meio. O Colégio Allan Kardec hoje guarda essas coisas. O coreto, o caramanchão ali, onde Eurípides levava os alunos para olhar as estrelas. A farmácia de Eurípides, com a balança, aqueles medicamentos que eles têm que ser dinamizados. Eu conheço um pouco da homeopatia, porque nos Dias da Cruz, em Campinas, foi fundada por Dr. Wilson Ferreira de Mello, e ele era um amante, um defensor da homeopatia, embora lá também tivesse os remédios alopáticos, mas havia lá uma farmácia homeopática, com uma balança milimétrica, que era uma beleza, muitos remédios em vidrinhos, uma série de coisas lá que eu não entendia. Falei, bom, não mexo. Muitos livros sobre homeopatia. E um médico, o Dr. Rodolfo de Oliveira, que ia uma vez por semana atender as pessoas que quisessem ter tratamento homeopático. Infelizmente, pouca gente procurava homeopatia.
Mas foi assim que eu vi Dr. Dias da Cruz, homeopatia, fui vendo como que é. Já cheguei a tratar uma alergia minha com remédios homeopáticos. E me fizeram muito bem. Os remédios me fizeram bem. Hoje eu sei o quão bem eles me fizeram. E vejam que dentro do Colégio Allan Kardec há mangueiras, jardins, roseirais. Porque Eurípides, meio que imitando os gregos lá naqueles passeios peripatéticos, Sócrates ensinava ao ar livre, né? Platão. Ele também levava os alunos para mostrar uma planta, para mostrar o que era a corola da planta, tal, os estamos. Olhava o céu e descrevia lá as constelações, ele conhecia muito a astronomia. Tanto que depois um discípulo seu, Tomás Novelino, de Franca, vai levar um telescópio lá para Santa Maria, na fazenda das meninas de Eurípides, para montar um telescópio lá. Encontraram um professor de astronomia, o Dr. Pogetti. E quem conta isso é uma das sobrinhas de Eurípides. Deixa eu ver se ela está aqui. Tá sim. A dona Eigorina Cunha. Nossa, ela desencarnou em 2013. Quase que no mesmo dia que a nossa querida Terezinha Oliveira, aqui em Campinas. Eu até escrevi um texto à época dizendo: 2 novas estrelas surgem no zimbório, no altar celeste. Escrevi um texto bem emocionado. E eu quero lembrar que Eigorina estava lá na Fazenda Triângulo, quando nós visitamos a Fazenda Triângulo, e lá teve um evangelho no lar, que era um culto desde 1904, que elas continuavam fazendo, ela e as irmãs. E vocês podem encontrar na internet, tem uma galeria de retratos atrás, assim, da mesa onde sentam as pessoas. Tem um cômodo onde Eurípides fazia e aviava as receitas e mandava por carta para o Brasil inteiro. Receitas que recebia mediunicamente por Eurípides. E eu me lembro que houve uma palestra muito bonita e a Eigorina também complementou aquela palestra, e eu me lembro dela falando, eu estava me sentindo assim como na presença de um espírito tão nobre. Eu falei, nossa, aqui é tanto perfume nesse lugar. Aí ela disse, ora, vocês depois vão tomar o chá. Eu falei, pô, chá? Eu sou fã de um cafezinho. Mas vocês vão tomar um chá preparado. Olha, gente, eu não esqueço desse chá. Foi na sala ao lado. Eu peguei aquela xícara, a porcelana já era diferente, aí aquele chá na minha... Eu tinha a sensação que estava tomando assim, um líquido nobre, assim, uma coisa... Eu não sabia se era chá de limão, de camomila, do que era, mas era bom. E era perfumado. Eu acho, fluidificado também. Saí lá dessa Fazenda Triângulo, fomos conhecer a Gruta dos Palhares, mas não entramos na cidade de Sacramento, não ia dar tempo. Então eu estou ainda em falta, comigo mesmo e com os amigos lá de Sacramento. Preciso fazer uma visita ao Colégio Allan Kardec, o original. Depois a gente vai ver a Escola Eurípides Barçanufo. Aqui é a Casa da Música, que eu não sei se está perto do Colégio Allan Kardec, se está mais longe. Mas aqui também deve ser a escola... Não, aqui é o Grupo Espírita Esperança e Caridade, que está funcionando dentro do Colégio Allan Kardec. O sol é o poderoso Senhor da Verdade, não é isso que está escrito aí? E eu imagino, por que esse colégio não pôde continuar ali? Porque com as mudanças na educação, no ensino, não era possível. A estrutura, a arquitetura, não dá.
Mas quem quiser ver aí no documentário da FEAL ou da FEB, a escola Eurípides é fantástica. 56 funcionários trabalhando. O modelo pedagógico continua sendo o mesmo original implantado por Eurípides. Até parece que ele tinha estudado Pestalozzi e tal, porque ele ensinava os alunos sem aquela coisa de punição e recompensa, que era o sistema, né, que a gente herdou do passado. Régua batendo na palma da mão, né, a palmatória. Não, os alunos se tornaram amigos dele, e ele andava com os alunos pelo pátio, pela mangueira, mostrando as estrelas, ensinando. E quando era uma aula também, dentro da sala de aula do GIS, eles viam no Eurípides aquela alma boa para ensinar. E também viam o Eurípides entrar em transe, desdobramento e bilocação. Fazer parte na fazenda ao lado. Inclusive, ele falou, alguém precisa de mim nesse momento, e os alunos perceberam que ele ficou meio estático. Eurípides, em espírito, foi até onde a senhora lá estava dando a luz, um parto difícil, ele fez o parto, e ele voltou para a sala de aula. Os alunos falaram, lá, ele voltou. Ele diz, fiz o parto, está tudo bem, mas daqui a pouco vai chegar o pai da criança, desesperado, a cavalo, ele está vindo, ele vai entrar aqui. E ele vai me chamar para ir lá fazer o parto. Eu vou, para ele ter certeza que eu fui. E ele vai. E, de fato, bate lá o homem. Senhor Eurípides, minha mulher está dando à luz, pelo amor de Deus, o senhor pode me dar uma ajuda? Ele fala, vamos lá. Vai, chega lá, o nenê já está lá, devidamente embalado no seu bercinho, a mãe já está amamentando. Ó, senhorito, o senhor de novo aqui? Aí o pai da criança, né, falou, ele esteve aqui, já fez o parto. Eu podia falar muito mais de Eurípides. O que é importante destacar dele é que ele, sendo um homem, não pôde ir estudar medicina, porque havia um planejamento espiritual para ele ali. Porque quando ele ia embarcar, a mãe teve outra crise. E ele, então, falou, não, eu tenho que cuidar da minha mãe. Mas conhecendo o espiritismo, logo ele detectou ali uma influência espiritual. A mãe, Dona Meca, ficou curada da obsessão e se tornou espírita. Não foi regra geral na família, não. Mas a família Eurípides é tão grande, também eram 15 filhos. Imagine, até hoje você encontra parentes de Eurípides por aí. Devemos lembrar que Eurípides ele foi vereador por 2 mandatos, tá vendo? E ele já era espírita, hein? Ele já era espírita. 2 mandatos, e ele promove a laicização do ensino, ou seja, não se pode, dentro de uma escola estadual, você ensinar só catolicismo, ou só protestantismo, ou só espiritismo. Não. O ensino é laico. Ele fez isso. Ele conseguiu ligar Sacramento por estradas vicinais importantes aos outros municípios, antecipou a vinda da eletricidade para o município, que é ainda coisa nova, fez muitos avanços, mas quando os vereadores fizeram lá uma manobra para se reelegerem sem mandato popular, ele não concordou e saiu da política. É importante dizer também que Eurípides Barçanufo teve desdobramentos interessantes com São Vicente de Paulo, quando ele transpunha essa esfera da terra e ia além. Até que Vicente Paulo falou, olha, meu filho, a tua missão na terra está por terminar. E, de fato, ele até escreve isso numa mensagem, a sua secretária pega
E, de fato, uma semana depois, Eurípides desencarna, vítima da gripe espanhola, que já vinha ceifando vidas e vidas, milhares de vidas, no mundo inteiro foram milhões. E foi realmente uma pandemia grave, tão grave quanto a nossa Covid de agora. E vocês perguntaram, mas como? Se ele curou a tantos, ele não curou a si mesmo? Ninguém tira de nós a prova que é nossa. Se era para ter esse tipo de desencarnação, e nessa época ele assim desencarnou. Eurípides, então, passa a história como grande educador, um grande mestre, um espírito de estirpe, de escola. Tanto que isso está num livro de Hilário Silva. Aí eu não sei se fica por conta das tradições, vocês depois julguem por vocês. Eurípides se vê sendo levado, alçado a esferas superiores. É um estado assim, de ele está assim, embevecido com tudo que ele vê, até que ele divisa um vulto. E nesse vulto ele pode imaginar que era o vulto do Mestre Jesus. É meu Mestre. E ele chora. Jesus, por que choras? Jesus tem uma lágrima na face. Veja um instante que é projetado para ele. Será por conta dos homens, mestre, que não te seguem o Evangelho? Meu filho, não tanto por aqueles que não me conhecem, mas choro por aqueles que, conhecendo o meu Evangelho, ainda não me compreendem. Isso está num livro de Hilário Silva. Eurípides desencarna numa tarde de 1º de novembro, véspera de finados, por volta de 6 da tarde. Apesar de Sacramento ser toda conservadora e ter muito preconceito com Eurípides, uma boa parte da população sabia que ali estava um homem de bem, um homem santo, podíamos dizer. E o féretro seguiu. Eurípides, com certeza, já está em outras plagas, em outros mundos, em atividades superiores, muito superiores ao que se passa nesse planeta. Este é Eurípides Barçanufo. Bem, meus amigos, vamos terminando. Até a próxima live, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. E eu digo tchau para vocês. Até lá.